Que alegria, que emoção a gente está iniciando aí hoje. Que alegria nós estarmos juntos, eu poder estar aqui desse lado e ver pessoas também na minha frente. Que bom, gente, que bom. Vocês não fazem ideia. Aleluia. Vamos orar, Pai. Rendemos graças ao Senhor, ó Deus. Deus, estamos aqui para cultuar a Ti. Estamos aqui para glorificar o santo nome do Senhor. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que nós temos, ó Deus, de ter, ó Deus, a Sua presença. Obrigado, Deus, pela vida que nós temos, porque a vida vem do Senhor. Nós queremos Te glorificar, queremos exaltar ao Senhor, queremos ó Deus, reverenciar ao Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és Senhor das nossas vidas. Deus, que possa sair virtude aqui, que através da Tua palavra, ó Deus, saia virtude, saia o poder, um poder transformador, ó Deus, um poder que transforma as nossas vidas, um poder, ó Deus, e uma graça, aonde nós possamos ser alimentados pela Tua palavra, ó Deus. Nós nos esvaziamos de nós mesmos aqui, nós nos rendemos ao Senhor. Que o Senhor tome, ó Deus, todo o controle desta reunião. Deus, que o Senhor, Deus, toma toda a direção. Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos toda distração. Em nome de Jesus. Deus, que cada momento aqui, ó Deus, seja adoração ao Senhor. Porque a nossa vida, ó Deus, é uma vida de adoração a Ti, ó Pai. Nós Te louvamos, Te rendemos graças e Te bendizemos pelo poder do nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Abra sua Bíblia aí, hoje nós vamos falar em Atos capítulo 6. Aleluia. Graças a Deus. Hoje é um dia histórico, mana. Glória a Deus. Atos capítulo 6, versículo 1. Aleluia. Atos 6. Graças a Deus. Amém. Olha, hoje nós vamos abordar questões onde começou a haver uma questão, um problema no meio da igreja. E no meio da igreja há problemas? Ah, sim, há problemas. O que faz a diferença é como que nós vamos nos comportar, como que nós vamos reagir mediante aos problemas que nós deparamos com ele. Mas antes de falarmos dos problemas, nós vamos falar alguns nomes aqui, como helenitas, por exemplo, e o que seriam os helenitas. Mas antes de falar dos helenitas, não tem como nós falarmos da linguagem, o porquê da língua que o povo falava na época de Atos. Então, por exemplo, se nós temos o povo judeu, se eu perguntar para você, qual a língua que o povo judeu fala? Qual era a língua que Jesus falava na sua época? Talvez você vai dizer, eram os hebreus, eles falavam hebreus. Na realidade, a linguagem hebreia, na realidade, o que os hebreus falavam, não era essa linguagem. A linguagem hebraica, na realidade, o judeu falava a linguagem hebraica. A linguagem hebraica, ela era uma linguagem clássica, que era utilizada para as escrituras. A linguagem hebraica, ela não era a linguagem falada na época de Jesus. A linguagem falada na época de Jesus, que era uma linguagem popular, era a linguagem aramaica. O aramaico era predominante sobre o povo judeu. Agora, Jesus veio de onde? Jesus era de Jerusalém ou era mais afastado da Galileia?
Era da Galileia, não era? Da região de Nazaré, Galileia. É como se fosse afastado, uma periferia. Então imagina que a Judéia, onde está Jerusalém, era a capital. Lá existiam os ricos, lá existiam os poderosos, os grandes religiosos ficavam lá. Mas na Galileia, em toda a região, ficavam as pessoas simples, as pessoas humildes. E Jesus veio para quem? Para os simples e para os humildes. Não foi à toa que Jesus nasceu aqui. Não foi à toa, porque Jesus veio para aqueles que eram excluídos da sociedade. Era um povo visto que com resistência, talvez com uma certa, querendo às vezes um distanciamento. Por quê? Eram pessoas simples. Então aqui, na região da Galileia, estavam as pessoas mais humildes. Então, nós temos aí o aramaico, que era, na realidade, a língua popular. Agora, de onde vem o aramaico? O aramaico vem do alfabeto árabe, juntamente com o alfabeto hebraico já moderno. Aí surgiu-se a linguagem, a fala do aramaico, ok? Pois bem, e na época, o império que predominava era Roma. Roma falava o quê? Latim. Ok? Só que Roma não conquistou vários impérios, vários países, Roma começou a dominar. E fora de Roma, na realidade, todos esses impérios, o entorno, a língua predominante era qual? O grego. E o que Roma fez? Roma era forte, Roma tinha poder. Mas ela absorveu toda a cultura grega. É da Grécia que vêm os principais filósofos, as melhores técnicas, talvez, da agricultura. O que Roma fez? Absorveu tudo isso. E a partir daí, a linguagem grega começou a ganhar mais forças. E mais forças, e mais força. Então, o hebraico, ele ficou uma linguagem voltada mais para a escrita. O que era falado era o aramaico para o povo judeu, mas todo o restante, todo o entorno se falava grego. Mas o que é que isso tem a ver com o livro de Atos? Vocês vão entender que todo o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Nós temos o Dr. Lucas, que é o terceiro evangelho. Lucas, ele era grego. E no meio dos gregos, nós temos aí justamente o versículo 1 do capítulo 6. Vamos ler? Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Observe, no meio da igreja teve uma certa divisão, um problema entre os helenitas e os hebreus. O que é que são os helenitas? Por isso que nós fizemos essa introdução para vocês entenderem. Os helenitas é o povo judeu de língua grega. E os hebreus é o povo judeu da raiz, da Judéia, que falava o aramaico. Entenderam? E como o povo hebreu via os irmãos da igreja que não eram o judeu, era judeu, mas não falava o judeu, ele falava o hebreu, ele falava o grego. Era visto como uma certa exclusão. E naquele tempo, quem cuidava das viúvas, e vamos ler um versículo após isso, para qual tipo de viúva, não eram todas as viúvas, tá? A igreja tem a responsabilidade social. Nós, como igreja, nós precisamos assumir um papel social muito forte. E naquela época, nesse período, as viúvas
dos irmãos gregos ficaram excluídas. Os apóstolos recebiam as ofertas, passavam para os irmãos dividirem, mas o que acontece? Eles dividiam, mas para esse grupo aqui não. Esse grupo aqui não. Isso é um problema que a igreja começou a passar. E no nosso meio, hoje, igreja do século 21, nós não podemos deixar com que qualquer divisão venha afetar você, venha afetar a mim. Nós não podemos ter um grupo exclusivo. Esse grupo aqui é mais especial que este. Nós não podemos fazer isso, porque isso é ante a palavra de Deus. Não podemos ter exclusividade. Observe que, às vezes, em alguns cartões de crédito, em algumas nomenclaturas, vem assim, cliente exclusivo. É bacana, não é legal? Não é gostoso? Eu sou exclusivo. Só que, na realidade, às vezes nós recebemos um cartão de exclusividade, mas o nome fala exclusivo, vem de exclusão. Você está sendo privilegiado, mas outros não. Percebe? Não é errado você receber um cartão de exclusivo, por favor. Não estou dizendo isso. Só estou mostrando para você que em cada detalhe sempre há, no mundo em que nós vivemos, uma tendência para que seja formado um grupo separado. A Bíblia diz que a casa dividida, ela não prevalece, ela cai. Precisamos, como igreja do Senhor, eu não falo placa, nós somos um corpo em Cristo. Precisamos, independente de denominação, independente de linha teológica, nós precisamos ser um. Andar não só juntos, mas em unidade, pela graça e o poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Graças a Deus. Então vamos continuar aqui. Pronto. Versículo 2. Aleluia. Antes de partir para o versículo 2, eu queria só ler primeiro 1 Timóteo, capítulo 5. Se você puder abrir sua Bíblia, por favor. 1 Timóteo, capítulo 5. Nós falamos a respeito das viúvas, não falamos? Que a igreja ela tem a responsabilidade de cuidar sim das viúvas e dos órfãos, todos aqueles que estão sós. Olha o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 3. Cuidem das viúvas que não têm ninguém para ajudá-las. Observe, é bíblico, precisamos cuidar das viúvas. Mas qual viúva? Qual viúva que a igreja precisa tomar a frente e cuidar? Está aqui em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 3, e nós vamos ler agora o versículo 4. Mas, se alguma viúva tem filhos, se alguma viúva tem netos, são eles que devem cuidar primeiro e aprender a cumprir os seus deveres religiosos, cuidando da sua própria família. Assim eles pagarão o que receberam dos seus pais, avós, pois Deus gosta disso. Olha que interessante. Precisamos cuidar. Mas qual viúva? Aquelas que estão só, não tem ninguém mesmo. Agora, se depararmos com a viúva que ela tem filho, ela tem neto, ela tem algum parente, espera. A prioridade, a família dela precisa cuidar. A família dela precisa ensinar, ajudar e ser o suporte. Nós iremos ajudar muitas pessoas, nós precisamos ter um papel social, mas não podemos entrar numa relação onde já existe uma família
e tomar a frente de imediato. A Bíblia ensina que a família vem primeiro e a igreja, nós vimos atrás, dando suporte na orientação e também na ajuda. Mas não podemos deixar com que a família deixe de participar, porque é o cuidado, é a honra. Porque quando ela era pequena, o familiar era pequeno, ela foi cuidada pela viúva. Amém? Graças a Deus. Então, voltando aqui em Atos, versículo 1, e agora nós vamos ler o versículo 2. Olha que interessante. Então os 12, Atos 6:2. Então os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Olha, os apóstolos, trazendo para a nossa realidade hoje, os pastores ou presbíteros, não está certo a gente ter que preocupar com dinheiro, não. No nosso caso, na nossa realidade aqui, a nossa igreja, nós temos um conselho que toma as decisões. Abaixo do conselho, nós temos uma diretoria. Abaixo da diretoria, nós temos 2 tesoureiros. E além dos 2 tesoureiros, nós temos um auditor. Eles resolvem as questões de dinheiro. O papel do pastor, o papel da liderança, qual é? Conforme está escrito aqui, preocupar em anunciar, em ensinar a palavra de Deus. Não está certo que nós, os apóstolos, aqueles que cuidam de vocês, que orientam vocês, que trazem os ensinamentos para vocês, não está certo que deixemos de anunciar a palavra de Deus para termos que tratar de questões de dinheiro. E foi o que estava acontecendo, as viúvas estavam deixando de ser amparadas. Versículo 3. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a ele. Foi aqui que foi constituído o diaconato. Aqui foi o início do diaconato. Então, mas qual é a característica daquele que serve e ajuda na obra do Senhor? Ele precisa ter 3 pilares, 3 questões fundamentais. Primeiro, ser de confiança. Olha que interessante, ser de confiança. Mas não é somente aquela confiança que envolve dinheiro, de pegar para si, não. Também a confiança, sabe qual? De alguém de desabafar com você. Alguém que vier conversar com você. Alguém que tiver a pedir uma ajuda. E você não vai expor a pessoa. Porque você é de confiança. Percebe? Que a questão confiança, ela não é só monetária. Ela é ética também. Precisamos ter princípios éticos. Quando alguém pedir para você orar, você ora. Mas não peça outros irmãos para orar também, porque alguém te pediu. Porque às vezes você, sem perceber, você pode expor uma pessoa. Amém? Precisamos tomar cuidado. Ser de confiança. O segundo critério é ser cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos proporciona sensibilidade. O Espírito Santo de Deus, ele vem e nos proporciona os seus dons para a edificação. E nesse caso específico, ele vem também com um dom logo em seguida. Por quê? Confiança, cheio do Espírito Santo, de graça, vem com sabedoria. Sabedoria é um dom do Espírito Santo. E a sabedoria, ela é um discernimento que Deus te dá, juntamente com um conselho. Observe que Deus irá
revelar coisas para vocês. Deus irá mostrar para vocês questões que às vezes quando a pessoa te procurar para conversar, para desabafar, Deus vai mostrar coisas para você que ela não está dizendo. E Deus há de te dar sabedoria pelo poder do nome de Jesus. Você vai falar a palavra de sabedoria, aconselhando ela, conforme Deus irá te dar diretrizes. Essa é a manifestação do dom de sabedoria, um discernimento de algo com uma palavra de sabedoria. Amém? Graças a Deus. Então esse é o princípio do diaconato. O diaconato não é só aquele que às vezes coloca um uniformezinho, uma gravatinha. Não precisa, né? Mas o diaconato é aquele que serve na casa do Senhor. É aquele que cuida que zela pelas coisas da igreja física. Mas eu quero trazer para você que o diaconato, o princípio do diaconato, qual é? Servir. O princípio do diaconato é serviço. Quer um exemplo daquele que serviu mais do que qualquer pessoa? Jesus Cristo. Ele é o mestre dos mestres, mas ninguém serviu igual a ele. Ele é o líder supremo, todo-poderoso, mas ninguém se humilhou, sujeitou e serviu igual a ele. Percebe? Quem aqui quer ser servo? Amém, graças a Deus. É um princípio básico de todo cristão. Lembre-se que cristão significa pequenos cristos. Cristãos, pequenos cristos. Então nós possamos servir as pessoas. Na prática, todos nós exercemos essa função, porque Jesus nos chamou para servir na casa do Senhor, servir uns aos outros em amor. Graças a Deus. O versículo 4. Assim nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração, no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Aqui os apóstolos estavam dizendo o seguinte: precisamos que a igreja tenha pessoas específicas para ajudar, cuidar dos outros detalhes, para que nós, os apóstolos, possamos cuidar do tempo da oração, para orar por vocês, para orar por aqueles que precisam de um socorro, de uma ajuda. Os apóstolos estavam dizendo: nós não podemos parar e ficar preocupado com dinheiro. Vai dar para pagar isso? Tem que pagar aquilo? Tem que ajudar o necessitado? Não dá. Os apóstolos precisam preocupar com a oração e com anunciar a palavra de Deus. Em meditar, em refletir. Deus dá a direção para o alimento certo, nos dá a direção para trazer o alimento que o Senhor deseja trazer para a tua igreja. Os apóstolos buscavam a revelação de Deus. Por quê? Porque muitas pessoas estavam aceitando a Jesus e tinham que dar o alimento para todos, trazendo para o nosso dia que precisamos termos alimentos sólidos. Sabe, que você possa parar para escutar essa palavra, que semana após semana, seja segunda, sexta ou domingo, você possa sair alimentado, nutrido, fortalecido pelo poder do nome de Jesus. Não é chegar aqui e vamos contar um caos, né? Vamos contar um caso, e aí começa a contar história. E aí começa a contar a história daqui, história dali, pega até a história bíblica, vou narrar a história da Bíblia toda para vocês. De repente a gente comenta alguma coisa e amém. E vamos embora. E aí? O que é que ficou? O que é que nutriu o meu espírito? Estão me entendendo? Precisamos ter esse tempo. A igreja ela começou a ter uma organização para que os apóstolos pudessem se concentrar na oração e no ensinamento da palavra. Versículo 5. Todos concordaram
com a proposta dos apóstolos. Então escolheram Estevão. Lembra daquele homem que foi apedrejado? Lembra? E no momento que ele estava sendo apedrejado, ele olhou para os céus e viu o Senhor em pé. E ele disse isso, e aí que eles jogaram mais pedra. E ele falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E Estevão morreu como um mártir, martirizado, apedrejado. Estevão foi o primeiro diácono escolhido. Um homem cheio, olha as características dele, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Aleluia! Você é um homem e uma mulher cheia de fé, cheio do Espírito Santo de Deus. Não há nada que impeça você agir no sobrenatural de Deus. Amém? Aleluia! Escolheu também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um não-judeu que antes tinha de ser convertido ao judaísmo. Gente, olha que interessante. Você acha que quem foram escolhidos foram o povo judeu, que talvez era a maioria? Não. Quem foi escolhido? Os irmãos gregos. E no meio dos 7 havia um que era gentio. Não tinha nenhuma cultura, era gentio. Olha que interessante. No nosso meio não pode haver nenhuma exclusividade. Não pode haver e não há. Versículo 6. Esses homens foram levados aos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles. Eles foram abençoados, eles foram designados debaixo de uma autoridade. Não sei se vocês se lembram disso. No domingo retrasado, nós falamos sobre os campos estão brancos. E eu declarei, eu profetizei pela fé que Deus estava levantando pastores. E eu reforço e declaro, recebe na sua vida, Deus está te levantando como pastores. Sabe o que é o pastor? O pastor, ele cuida das pessoas. O pastor, ele serve as pessoas. E o pastor leva alimento para as pessoas. Não é assim que o pastor faz para uma ovelha? É assim que você vai fazer para aquela pessoa que você convive. É assim que você vai fazer para aquela pessoa que Deus colocou na sua vida, para você levar a palavra para ela. Se você cuida, se você zela, se você leva um alimento espiritual, você é o quê? Pastor. Estão me entendendo? Esse é um chamado universal para todos nós cuidarmos das pessoas, servirmos as pessoas em amor e levarmos a palavra de Deus. Então, os apóstolos abençoaram esses 7 diáconos e recebem a bênção, porque eu já abençoei e estou abençoando de novo. Amém? Recebe a bênção. E você que está em casa também, recebe a bênção, porque essa palavra é para você também, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Versículo 7, e já estamos finalizando. A palavra de Deus continuava a se espalhar. Lembra-se da palavra como sementes, ok? A palavra de Deus começava a se espalhar, a semear. Em Jerusalém, o número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais. E era grande o número dos sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Glória a Deus. Olha que bênção. O evangelho começou a se espalhar. Observe que não foi esse problema que surgiu, que impediu. Não foi. Muito pelo contrário. Na realidade, o problema, ele foi resolvido e a igreja foi liberada para continuar a crescer.
Se aquele problema não tivesse sido resolvido, se uma solução não viesse, poderia haver uma divisão na igreja. Mas louvado seja Deus que a igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é de Deus. A igreja foi comprada, adquirida pelo Senhor Jesus Cristo através do seu sangue na cruz do Calvário. Foi pago um preço. Ele é o dono, Ele é o Senhor, Ele é o dono da igreja. E o que Ele faz? Ele vem através do Espírito Santo de Deus, trazendo discernimento, direção, revelação, solução, e aí Ele traz uma palavra de sabedoria e as questões são resolvidas. Amém? Problemas não são ruins, problemas são oportunidades de amadurecimento. Encerramos aqui com essa reflexão. Problemas não são ruins, problemas são uma oportunidade de amadurecimento. Observe que ali, nesse momento de conflito momentâneo, a igreja se estruturou e serviu de exemplo para todas as outras igrejas que viriam através de quem? Quero puxar uma lacuna com o início. Quem que levou o evangelho? Quem que ajudou a multiplicar o evangelho para todas as outras nações? Foram os judeus, gregos. O evangelho foi anunciado para todas as outras cidades. Filipos, grega. Éfaso, grega. Percebe? E várias outras. Se você for ler Tessalônica, todas as outras cidades gregas. Paulo ia, anunciava o evangelho, levantava a igreja. Mas esses irmãos também levavam o evangelho. E o interessante, sabe o que é? Nós vamos ler mais para frente em Atos. Que a igreja da Judéia passou necessidade devido a uma perseguição do imperador romano. E o que aconteceu? A igreja gentílica, esses irmãos gregos, levantaram uma oferta. E foi Paulo e Barnabé, numa carruagem, trouxe as ofertas para sustentar os irmãos. Olha que tremendo, gente. Lembre-se, quem está do seu lado, quem está próximo de você, talvez possa ser uma pessoa que você não dê nada por ela. Amanhã ela pode ser uma pessoa que venha te socorrer, te ajudar no momento de aflição, no momento de luta. Talvez próximo de você, no seu trabalho, no seu convívio, pode estar até um presidente da República. Pode estar o seu futuro patrão. Pode estar também ao lado um dos seus melhores amigos e você ainda não conhece, mas pode acontecer. Amém? Eu louvo a Deus porque a cada dia temos aprendido que não andaremos juntos somente, mas andaremos unidos pelo poder da palavra de Deus. Problemas vão surgir? Vão. Irão surgir. Mas nós vamos aprender com eles. Vamos aprender com cada problema que vier. E sairemos mais fortes, mais estruturados para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Vamos ficar em pé, falar com o Senhor, agradecer ao Senhor. Por essa palavra tão abençoada, tão edificante, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Pai, rendemos graças a Ti, Deus. Louvamos ao Senhor, porque a Tua palavra, ela é viva. A Tua palavra, ó Deus, nos dá o rumo, a direção, onde devemos caminhar e como devemos caminhar. Às vezes sabemos a direção que devemos trilhar, Deus,
mas nos perdemos no caminho, porque nós perdemos o como caminhar. E obrigado, porque estamos aprendendo não só o caminho, que é o Senhor Jesus, mas aprendemos como caminhar, como ser igreja. Obrigado, ó Deus, nos ajude a superar qualquer indiferença, qualquer problema, possamos caminhar em maturidade, ó Deus, sempre vendo o nosso irmão, ó Deus, como alguém que precisamos amar, cuidar e servir. Nós te agradecemos, porque estamos de volta, ó Deus, reunindo fisicamente. Pai, obrigado por esse presente, ó Deus. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Cada um aqui com os cuidados, afastados, com máscara, mas estamos aqui, alimentando do Senhor. Estamos tendo contato físico. Deus, obrigado por essa oportunidade, ó Pai. Muito obrigado. Pai, que o Senhor possa proporcionar para essa pessoa que está em casa também ter a oportunidade de estar aqui conosco. Nós te agradecemos, ó Deus. Muito obrigado pela Tua palavra. Senhor, que a Tua graça, a maravilhosa graça, incomparável, possa estar sobre cada vida aqui, em nome de Jesus. Que a Tua bênção, ó Deus, a unção, a presença do Espírito Santo, possa estar com cada pessoa que está nos vendo aqui. Alcança, ó Deus, cada família em sua casa que está nos vendo. Abençoe cada pessoa que está aqui presente. Que o poder do Senhor, a doce presença do Espírito Santo, seja com você a cada dia, a cada instante, a cada momento, pelo poder do nome de Jesus. E pela graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o fluir do Espírito Santo possa sempre crescer, desenvolver, jorrar em sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Olha, que o Senhor continue abençoando, fortalecendo e ministrando em sua vida, porque essa palavra não para aqui, ela vai continuar jorrando dentro de você. Amém? Deus te abençoe, te conduza em paz. E sexta-feira vamos estar aqui novamente abordando sobre uma vida com propósito, em nome de Jesus. Beijo no coração de vocês e meu abraço. Deus abençoe. Aleluia.